Olá a todos. Dando prosseguimento ao curso que visa certificação Java 6, nós vamos falar hoje sobre interfaces, conceitos essenciais de interfaces sem nos aprofundar muito. A explicação mais simples sobre uma interface é aquela que diz que quando você cria uma interface, você define um contrato com o que a classe deve fazer, sem mencionar nada sobre como a classe que implementa essa interface vai fazer. Então, na definição mais simples, uma interface é um contrato. Essa interface ela pode, por exemplo, representar um botão de liga-desliga. Todos os aparelhos eletrônicos têm um botão liga-desliga, correto? Então, já que todos os aparelhos têm, a gente poderia criar uma interface que implementasse, no mínimo, esses dois métodos e que a classe televisão, por exemplo, implementaria essa interface, assim como a classe rádio e assim por diante. Uma interface ela pode ser implementada a partir do momento que ela foi criada por qualquer outra classe, de qualquer árvore de herança. Isso vai permitir que classes totalmente diferentes e com totalmente diferentes, assim, tipo rádio, TV, tenham uma funcionalidade, uma característica em comum. Tá? Voltando novamente no exemplo, rádio e televisão são totalmente diferentes, mas elas poderiam implementar uma interface ligar, né, que teria dois métodos, ligar e desligar, por exemplo. Tá? Uma interface ela pode ser considerada como uma classe totalmente abstract. Então, como uma classe abstract, a interface ela define métodos abstract de acordo, né, com esse próximo exemplo que eu vou passar para vocês. Vou digitar aqui um novo exemplo. Vou remover essa classe que tem o erro aqui, tá, que a gente trabalhou com ela em uma outra aula. Não vou remover não, vou deixar aqui mesmo. Bom, no pacote 1 então, eu vou criar uma interface qualquer aqui. Botão direito no pacote, tá? Novamente. Só que agora ao invés de classe eu vou definir uma interface. O nome da minha interface vai ser eletrônico. Então criei a interface eletrônico. Veja que é praticamente idêntico à declaração de uma classe, porém com essa palavrinha aqui para diferenciar. Nem preciso dizer que interface é uma palavra reservada do Java. Como ela é uma classe totalmente abstract, ela vai ter métodos abstract. Então, public void ligar, public void desligar. Isso aqui para ficar no mínimo, tá? Então, veja, eu criei uma interface que pode ser usada por qualquer outra classe que represente um objeto, um aparelho eletrônico do mundo real. Pode ser uma TV, pode ser um rádio, pode ser um celular, pode ser uma geladeira, enfim, diversos outros objetos podem se utilizar dessa interface. Bom, a diferença principal, eu havia falado agora há pouco que uma interface pode ser considerada como uma classe totalmente abstract. Por que totalmente abstract? Porque ela não vai permitir isso daqui. Uma interface não permite a criação de um método concreto. Todos lembram ainda o que seria um método concreto, tá? O método concreto é aquele que é implementado em uma classe, que é de fato implementado em uma classe. Uma interface ela não permite isso. Essa é a principal diferença entre uma interface e uma classe abstract. Enquanto uma classe abstract permite que seja declarado um método concreto, uma interface jamais vai permitir isso. Se no exame você olhar a lista de métodos que tem uma interface e contiver um método concreto, pode marcar com certeza, dependendo do que da pergunta que estiver sendo feita. Mas se, por exemplo, estiver perguntando se essa interface vai compilar, você pode marcar com certeza que não. Além dela não permitir a implementação de métodos concretos, todos os métodos de uma interface elas são implicitamente public e abstract. O que isso quer dizer? Que não necessariamente eu
preciso colocar a palavra-chave public na frente do tipo de retorno do método. Void aí no caso seria o tipo de retorno. Mas implicitamente, ou seja, embora não exiba, todos os métodos de uma interface são public e abstract. Perguntas desse tipo também não se deve se atentar a como a declaração está sendo feita, a declaração do método está sendo feita na interface. Veja que não causou nenhum erro, a interface vai compilar normalmente. Isso quer dizer que não é necessário que você digite public abstract void. Basta você digitar o tipo de retorno que você quer, implementar o método da maneira correta, né? Que ele vai ser um método sempre public abstract. Agora, com relação às variáveis, numa interface só é possível declarar constantes. Então, todas as variáveis definidas em uma interface elas devem ser public, static e final. Ou seja, em outras palavras, né, como eu havia dito, elas só podem declarar constantes. Então, dentro aí da interface eletrônico, poderia haver uma string do tipo A que receberia o nome do botão. Por exemplo. Tá, mas eu acabei de falar que elas têm que ser public, static e final. Correto? Aqui já está também qual seria a palavra? Já está implícito, tá? Então toda variável em uma interface é public, static e final, sempre. O valor que for atribuído na interface para o A, por exemplo, a classe que eu implementar que quiser usar essa variável A vai usar com esse nome. Isso aqui não vai ser alterado. Se eu tentar alterar, vai haver um erro de compilação na outra classe. Como os métodos da interface são sempre public e abstract, não é necessário afirmar, mas eu vou voltar, vou afirmar novamente que métodos de uma interface eles não podem ser static. Uma vez que eles são abstract, eles também não podem ser marcados como final, como native, como strictfp ou synchronized. Uma interface ela pode estender outra interface, uma ou mais. Tá? Ela não pode implementar. Vamos fazer uma declaração aqui de uma outra interface qualquer. Eu vou colocar aqui com o nome de interface. Vamos colocar aqui interface celular. Cria aqui então a interface celular e eu vou fazer com que ela implemente eletrônico. Implements eu só posso usar para uma classe. Uma interface estende outra interface. Então a palavra correta aqui é extends. Uma classe implementa uma interface. Então, classe celular, a interface celular extends eletrônico. A partir do momento que ele está estendendo eletrônico, esses dois métodos estão disponíveis para a classe celular e eu posso criar mais um que é apenas da classe celular. Uma interface, então, não pode estender nada que não seja outra interface. Agora vamos exemplificar como uma classe usa uma interface. Então eu vou com o botão direito no pacote 1, New, Class, eu vou colocar aqui TV, ou televisor. E eu digo que a classe televisor implementa a interface eletrônico. Veja que aqui o Java fica um xizinho vermelho, indicando que o tipo televisor ou a classe televisor precisa implementar os métodos herdados
os métodos abstratos da interface eletrônica, que são desligar, desligar e ligar. Aqui está o método ligar, aqui está o método desligar. Se eu vier aqui com o botão direito, no Quick Fix, e pedir para ele implementar os métodos, já é a primeira, aqui o problema já vai estar solucionado. Uma interface, uma classe pode implementar mais de uma interface. Só para exemplificar, já que isso aqui não é um celular, mas se fosse uma classe que utilizaria o método discar, por exemplo, ele implementaria celular, e aí ao implementar celular o erro apareceu novamente porque ele também tem que implementar o método discar. No Eclipse ele gera aqui automaticamente esses comentários, tá? Aqui é onde vai ser feita a implementação do método ligar. Assim como aqui vai ser implementado o método desligar e aqui o método discar. Um outro detalhe essencial sobre declaração de interface é que ela pode ter esse modificador public ou não. Então, seus níveis de acesso podem ser public ou default. Sendo o default, ela somente pode ser estendida por interfaces do mesmo pacote. Se aqui não houvesse a palavra-chave public, a interface eletrônica só poderia ser estendida por interfaces que estivessem dentro do pacote 1. Como tem um modificador public, de qualquer outro pacote eu consigo visualizar os métodos da interface eletrônica. Eu consigo visualizar a interface eletrônica. Assim como a implementação da classe. Tá? Sem o modificador public, só poderia ser implementado por classes desse pacote. Bom, vamos frisar novamente para encerrar essa aula que um método de interface é sempre public e abstract. E uma constante de interface é sempre public, static e final, mesmo que não esteja declarado aqui. Até a próxima aula, espero que tenham gostado. Abraço a todos.